no século XXI, depois que a humanidade teve experiência do humanismo, na época do iluminismo, o humanismo veio, e o humanismo ensinava como cuidar do ser humano, como respeitar os humanos. E, infelizmente, essa bela ideia do humanismo, apesar de ter uma ideia excelente, uma ideia fantástica, ela acabou não se materializando. Não só ele não se materializou, mas ele gerou efeitos colaterais quando se trata dos que são considerados espécies não humanos. Isso falamos dos animais, falamos das plantas, falamos dos minerais. Basicamente, o ecossistema dentro do qual o ser humano vive acabou sendo negligenciado totalmente devido a essa ideia do humanismo, mesmo não atendendo ao humanismo verdadeiro, porque, mesmo assim, os humanos continuam sendo explorados e se matam entre eles e fazem muitas coisas. Tudo isso, apesar de uma revolução no campo da ciência, um avanço científico muito grande, um avanço tecnológico muito grande, um avanço assim. Hoje em dia, os humanos vão na Lua, vão no Marte. O pessoal fala que tem gente que vai no Marte, né? Preciso ainda ver a prova física disso, mas existe sim essa compreensão que isso acontece. Então, o que foi a falha? A falha foi exatamente pensar uma coisa, falar outra coisa e fazer uma coisa completamente diferente. Esse estado de ser, onde não há alinhamento entre o pensar, o falar e o agir, trouxe vários tipos de doenças psicológicas, psíquicas. Esse estado é chamado hipocrisia. Hipocrisia, assim, no nível, em grande escala, né? Ao ponto onde que a humanidade inteira hoje, quase estamos dizendo que está na beirada da Terceira Guerra Mundial. Ela não vai acontecer, estamos torcendo, estamos com os dedos cruzadinhos para isso não acontecer, mas as pessoas estão brincando nesse nível tão perigoso para a humanidade, ao ponto de você pensar o que aconteceu nos últimos 500 anos da fala de humanismo, da fala dos direitos humanos, do bem-estar humano. Esse belo evangelho do humanismo se ficou só pregação de goela para fora. Porque, na verdade, o ser humano não deu tempo a entender quem somos nós. É a biopsicologia do Krishnamurti, de Prabhatranjan Sarkar, uma ciência que ele cunhou em 1986. Baseada na ciência milenar do Tantra, se propôs de dar um pouquinho mais compreensão de como que o ser humano, na verdade, é. Quem somos nós? Vocês devem se lembrar aquele filme de Quem Somos Nós, né? Um filme maravilhoso que abriu, né? Que abriu aquela porta enorme, né? Aquela porta enorme de o Amit Goswami, depois disso aí, começou a vir para cá, a física quântica se popularizou no país, né? E assim foi pegando muitas ondas, né? Então, os anciões costumavam falar mente sana, incorpore sano. A relação entre mente e corpo é uma relação que nós temos que entender de forma incrível, de forma profunda. Já vou começar com uma pequena história, já exemplificando a visão da biopsicologia nesse campo da relação corpo-mente.
Tem uma moça americana, ela adoeceu, estava com câncer. Ele foi no hospital e o médico lhe disse que ela tinha somente 6 meses de vida. 6 meses de vida. E que nada podia ser feito para curar ela. Ela estava fedada à morte. Essa moça pensou a si mesma e se diz: se é isso que tenho somente 6 meses de vida, então vou fazer as coisas que sempre quis fazer, que meu coração quis fazer, mas nunca pude fazer para causa do trabalho, para causa da responsabilidade, para causa daquilo, para causa daquilo. Essa moça, o que ela fez? Essa moça saiu do emprego, vendeu muitas coisas que ele tinha, juntou dinheiro, pegou uma mochila nas suas costas e partiu para explorar o mundo. É nesse movimento para explorar o mundo, passeando, se divertindo, basicamente essa moça, 6 meses depois, quando ela volta para casa, ela não tinha mais câncer. Foi maravilhosa. Sem tratamento, sem remédio. Alguma coisa mudou na estrutura, agora eu vou utilizar a palavra, biopsicológica dela, que a causa que adoecia simplesmente desapareceu. Não dá para dizer que foi a viagem, mas com certeza uma grande alegria no coração, um alinhamento de mente, pensar, falar, agir, e sem preocupação de nada, ela ficou muito, muito, muito bem. Ao contrário disso, outro cidadão bem adoecido, bem adoecido. Esse aqui entra num campo da biopsicologia que chega naquela visão que quem somos nós? Algumas pessoas dizem que somos aquilo que pensamos. E aquilo que pensamos constrói não só a nossa mente, mas também as nossas estruturas físicas. Aí, nesse campo, o que acontece? O americano estava com uma doença degenerativa. Os americanos fazem pesquisa, por isso que muitos exemplos que eu estou passando aqui são americanos, mas não é só não é uma propriedade americana. Isso aqui é uma coisa universal. Aí o que aconteceu? Estava com uma doença degenerativa. Cada dia perdia músculo, cada dia perdia cor. Estava basicamente murchando. Os médicos garantindo para ele que você está a caminho à morte. Aí o cidadão, o que ele fez? O cidadão ficou ali, resignado, não pôde fazer nada, e pouco a pouco era certo de chegar à sua morte em breve. Um belo dia aparece na publicação científica que descobriram um tratamento para esse tipo de doença que ele estava tendo, mas que estava ainda não na fase experimental. Essa pessoa, entendendo que essa é a oportunidade única da vida dele, porque ele estava morrendo, ele não tinha, estava desaparecendo. O que ele fez? Ele foi no fabricador desse remédio, negociou, discutiu e se colocou como cobaia para testar esse remédio. Aí ele foi dado o remédio. Incrível que pareça, rapidamente recuperou toda a saúde dele. Aí, em seguida, começou a trabalhar, vivendo a vida como normal, sem nenhum tipo de preocupação. Mas um belo dia, lendo revistas, e encontra lá está escrito que aquele remédio que era suposto ser tratamento para aquela doença degenerativa que ele estava tendo, que aquela coisa não funcionava, que é uma mentira, não um remédio mais, era uma coisa que não tem valor. O cidadão escutou aquilo ali, engoliu aquilo ali,
Em seguida, ele começou de novo a adoecer e chegou a perder a vida dele. Vocês podem entender o poder que a mente humana tem quando se trata de saúde física. Babanam